Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques e hoje a gente vai falar sobre um dos dois melhores órgãos para se trabalhar na administração pública, que é o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Dois concursos com salários excelentes e com uma série de benefícios que fazem com que concurseiros do Brasil inteiro queiram, né, e desejem muito trabalhar nesses dois órgãos. Eu já tive o privilégio de trabalhar tanto no TCU como no TCDF. Eu era técnico de controle externo no TCU e depois fui aprovado para o cargo de analista de administração pública no TCDF. E muitas pessoas costumam me perguntar, e aí Bruno, você já trabalhou tanto no TCU como no TCDF, qual é o melhor órgão para se trabalhar então? Se essa também é uma dúvida sua, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber qual é o melhor órgão para se trabalhar, TCU ou TCDF. E se tiver bastante gente com a mesma dúvida, eu vou convidar a professora Gabriela Farias, que é auditora do TCU, para juntos a gente apresentar para vocês todos os benefícios, tanto do TCU quanto do TCDF, e aí você vai tirar a sua própria conclusão e descobrir qual é o melhor órgão para se trabalhar, se é o TCU ou se é o TCDF. Porém, como o nosso assunto aqui é falar sobre a prova discursiva, mais precisamente sobre a peça de natureza técnica, que é uma prova discursiva que vem que cai nos dois concursos, né? Eu não vou falar sobre os benefícios dos órgãos agora. Se você quiser saber, você deixa um comentário. E aí no próximo vídeo a gente comenta sobre o assunto. Ok? E para começar falando sobre a prova discursiva, mais precisamente sobre a peça de natureza técnica, vamos analisar como que foi a distribuição de nota da última prova. No concurso do TCU, olhando o último concurso, né, o edital, trazia o seguinte, que a prova era dividida em prova objetiva, tá? E prova discursiva. A prova objetiva valia 200 pontos, era dividida em 100 pontos de conhecimento básico e 100 pontos de conhecimento específico. Já a prova discursiva valia 100 pontos e era composta por 3 questões de 20 linhas cada e uma peça de natureza técnica de máximo de 50 linhas, ok? Se a gente der uma olhada no edital, no último edital do concurso também, para auditor do Tribunal de Contas, era bem parecida a estrutura. Você também tinha uma prova dividida em prova objetiva e prova discursiva. A prova objetiva valia 150 pontos e a prova discursiva 50 pontos. A prova discursiva ela era composta por 2 questões, também de 20 linhas, e uma peça de natureza técnica com um máximo de 60 linhas. Então, a princípio, o que a gente vê aqui é que a prova discursiva no concurso do TCU ela tinha um impacto significativo de 1/3 da nota total, enquanto na prova do TCDF ela tinha um impacto de 1/4. Além disso, o TCU cobrava 3 questões discursivas, enquanto o Tribunal de Contas cobrava apenas 2. E, por fim, a peça de natureza técnica do TCU era apenas de 50 linhas, enquanto da peça de natureza técnica do Tribunal de Contas do DF era de 60 linhas. A princípio, parece que a prova do TCU era muito mais complexa e a prova discursiva era muito mais complexa e difícil. Porém, no último concurso do TCU, praticamente todos os candidatos que foram aprovados e tiveram redação corrigida conseguiram tirar o mínimo e ficaram no cadastro de reserva do concurso. Por outro lado, no concurso do TCDF, de 160 candidatos aprovados, apenas 48 conseguiram tirar o mínimo. Tá? Isso quer dizer o quê? Que quase 70% dos candidatos aprovados, daqueles candidatos que conseguiram uma pontuação excelente na prova objetiva, ou seja, que tinham um conhecimento técnico muito bom, que estavam preparados, foram reprovados por conta da prova discursiva, né? E aí você vai me perguntar, por que a peça de natureza técnica do TCDF reprovou tanta gente e a do TCU não? Qual a diferença entre essas duas peças? E é justamente essa pergunta que a gente vai responder nesse vídeo. Vamos então analisar a diferença entre o parecer do TCU e o parecer do TCDF, tá ok? Existem, logicamente, diversas variáveis, né, que influenciam, né, para uma reprovação em grande escala assim. Porém, eu selecionei 3 aqui. Primeiro é o tema das duas provas, o tema do parecer. Depois, o arcabouço legal que é aplicado nos dois pareceres, né, que é diferente. E, por fim,
as exigências do edital referentes à peça de natureza técnica, que é o parecer. Ok? Vamos falar sobre cada um, começando pelo tema da prova. Na prova do TCU, eu trouxe aqui só um pedaço dela, era uma questão grande. Ele apresentava aqui no texto motivador, apresentava aqui em cima, antes do comando da questão, um texto motivador, tá? Que na verdade era um caso, um estudo de caso, tá? E ele trouxe ali no texto motivador o relatório de gestão fiscal, o RGF, do STF, do Supremo Tribunal Federal, tá ok? E com algumas outras informações. E depois pedia para, considerando a situação hipotética, né, redigir um relatório de acompanhamento das informações fornecidas que subsidiará a decisão do plenário do TCU sobre o referido relatório. Seu relatório deverá conter necessariamente os seguintes elementos. E aí a banca vinha e solicitava o seguinte: expor, né, exposição da relevância do relatório de gestão fiscal para o controle e o planejamento. Relatório de gestão fiscal é um instrumento de fiscalização que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, na LRF, né, que todos os órgãos e entes devem publicar quadrimestralmente para poder demonstrar como que está a situação da despesa pessoal, enfim, a gestão fiscal. Então, ele pedia para falar da relevância para o controle e para o planejamento. Depois vinha a avaliação das circunstâncias financeiras e orçamentárias relatadas, especialmente no que se refere à observância do prazo e das condições de apresentação do relatório, composição do limite da despesa de pessoal, limitação do empenho e da movimentação financeira e conclusões e procedimentos que se recomenda que sejam adotados pelo STF. Pelo STF aqui é porque o relatório lá em cima era do STF, ok? E aí veja que cada um desses tópicos tem uma pontuação, né? Então, aqui são 1, 2, 3, 4, são 5 tópicos, tá ok? 5 tópicos, mas dentro de cada um desses tópicos tem alguns aspectos. Então, o primeiro tópico aqui, exposição da relevância do relatório de gestão fiscal para o controle e para o planejamento, são 2 aspectos. Então, é a relevância para o controle e a relevância para o planejamento. Então, às vezes, o candidato ele não sabe qual é a relevância para o planejamento, mas ele sabe qual é a relevância para o controle. Então, ele responde sobre a relevância do controle e consegue ainda uma pontuação nesse quesito. Então, ele pode conseguir, respondendo aqui, ele consegue tirar alguma nota nessa prova. Beleza? Então, a prova do TCU era sobre isso. O assunto era a LRF, basicamente isso. E a LRF é um assunto assim, bem propício de cair num parecer de Tribunal de Contas da União, até porque o Tribunal de Contas atua diretamente na questão do limite de despesa de pessoal, né? Então, é um tema, não que todos os candidatos sabiam que iam cair uma questão dessa, porque não tem como saber qual é a questão que vai cair nessa prova, mas que tinha uma noção de que poderia vir a cair, ok? Já o tema do parecer do Tribunal de Contas do DF foi um pouco diferente. Ele também trouxe aqui em cima, tá? Um texto motivador apresentando novamente um estudo de caso. Ele apresentava uma situação de uma licitação relacionada à locação de um imóvel, né? Então vários acontecimentos nesse contrato. Então, um contrato administrativo entre a administração pública, né, e uma empresa para locação de um imóvel, e estava numa fase de fiscalização. Então, o tribunal fez uma auditoria e relacionou alguns fatos, né, que deveriam ser analisados nesse parecer. Então, com base na situação hipotética apresentada acima, redige, nos termos do Manual de Redação Oficial do TCDF, aprovado pela decisão tal, um relatório de auditoria a respeito dos fatos apurados na auditoria que ele trouxe, né, os fatos apurados que ele trouxe aqui no texto motivador. Ao elaborar seu relatório, considere necessariamente a estrutura a seguir. E aí ele vem com os tópicos. Tá? Para começar, o primeiro tópico é apresentação e estrutura de um relatório de auditoria do TCDF. Aqui, a apresentação e estrutura, ele está fazendo referência justamente às regras descritas aqui no Manual de Redação Oficial. Então, era o quê? Era para ver se o candidato sabe qual é a estrutura de um relatório de auditoria. Beleza? Então, esse aqui está ligado à estrutura, à forma. Ligado ao conteúdo, então, a gente tem só 1, 2, 3 tópicos. Tá? No TCU eram 5 tópicos, aqui são 3.
No primeiro tópico ele fala assim, justificação, análise do contrato de locação de imóvel para sediar a coordenadoria regional. Então ele pede só análise do contrato de locação. Depois, justificação, análise do contrato de terceirização de mão de obra. Análise de novo, tá? Do contrato de terceirização. Veja que, diferente da prova do TCU, que ele determina exatamente o que ele quer que o candidato responda, aqui ele pede para analisar o contrato. Né? Não pede para falar sobre um ponto específico, ele pede para analisar. Então, alguns candidatos analisaram de forma bem minuciosa, citando todos os pontos. Outros, o candidato analisou de forma mais superficial, porque não tinha no comando exatamente o que o examinador queria. Né? E no terceiro tópico ele falava conclusão do relatório. Ou seja, concluir aí o relatório. O que essa conclusão prevê? Conclusão quer dizer, então, que é para propor o julgamento com ressalva, propor multa, ou é só para dizer que está de acordo com o relatório, com os fatos apurados na auditoria, para dizer as penalidades, né? Ele não deixa claro que na conclusão pode ser diversas coisas. Então, o que aconteceu? O pessoal ficou perdido. Isso aqui fez com que muitos candidatos tivessem dificuldade de estruturar as informações que eram para ser inseridas. Então, veja que, diferente do texto do TCU, que tinham 5 tópicos bem definidos, né? Então, às vezes, o candidato não sabia todos, mas sabia 3, 4, ainda assim ele conseguia tirar uma nota mínima. Aqui, se o candidato não sabe analisar contrato de terceirização, né, que tem questão de serviço continuado, mão de obra, etc., ele já deixaria de responder a 1/3 da prova. Né? E aí, por isso, poderia ser prejudicado. Aí. Foi o que aconteceu com a maioria das pessoas, acabou não conseguindo a nota mínima. Então, assim, além da questão ela ficar mais aberta, a nota foi distribuída apenas para 3 itens aqui a respeito do conteúdo. Isso aqui é a questão de estrutura. A gente vai até falar sobre essa questão do manual aqui de redação mais à frente. É o último ponto da diferença entre os pareceres, ok? Mas aqui a gente já vê que o tema ele foi um complicador o próprio enunciado da questão foi um complicador nesse concurso TCDF, e o tema também, se você for analisar, esse contrato de locação de imóvel, o contrato de terceirização de mão de obra, são assuntos muito importantes na prática, tá, da administração pública, mas não são assuntos que são muito, muito cobrados em provas objetivas, diferente do RGF, da LRF, que vive caindo em provas que cobram um assunto de administração financeira e orçamentária. Ok? Vamos falar sobre o segundo ponto aqui a respeito da diferença, que é o arcabouço legal aplicado. A gente sabe que o TCU e o TCDF ambos são tribunais de contas, mas cada um tem uma legislação própria. Né? No caso do TCU, aplica-se a Constituição Federal de 1988, né? Ali no artigo 70 ao artigo 74, 75 são as principais competências, a organização TCU e etc. O TCU também tem um regimento interno, né? Que é a Resolução 155 de 2002, também já tem atualizações, enfim. A lei orgânica do TCU, que é 843 de 92, que é mais geral do que o próprio regimento, e também, no que tange à questão da auditoria governamental, tem as normas de auditoria, né, editadas pela portaria TCU 280 de 2010, ok? Já o TCDF possui uma legislação parecida, mas própria. Ele aplica, por simetria, a Constituição Federal de 1988, mas, né, a regra geral é como se fosse a Constituição Estadual do DF e a Lei Orgânica do Distrito Federal, que também traz algumas orientações a mais do que a própria Constituição, ok? Tem o regimento interno do TCDF, que se assemelha aqui ao regimento interno do TCU, né, logicamente, com as diferenças que tem até na própria estrutura do tribunal. A lei orgânica do TCDF, que subsidia também esse regimento interno, que é feito por resolução. Inclusive, a resolução do TCDF, que caiu no último concurso, era essa, a número 38 de 90, mas atualmente o que está vigente no Tribunal de Contas do DF é essa 296 de 2016. Okay? E, por fim, na questão da auditoria governamental, você tem um manual de auditoria do TCDF, que é diferente das normas de auditoria ditadas pelo TCU. Né? Tem algumas diferenças. Só para você ter uma noção dessa diferença, aqui nessas normas de auditoria, quando você vai conceituar a auditoria, quanto à finalidade, você tem a auditoria de regularidade e a auditoria operacional. Já no manual de auditoria do TCDF, você tem uma divisão quanto à
finalidade quanto à previsibilidade. E quanto à finalidade, o manual traz a auditoria de regularidade, a operacional e uma auditoria chamada de integrada, né, que é um conceito específico desse manual de auditoria, que é quando uma auditoria ela é de regularidade e é operacional ao mesmo tempo. E ainda tem essa divisão quanto à previsibilidade, que é a programada e a não programada. Então, assim, apesar dos princípios, né, da aplicação da fiscalização por meio do controle externo pelos tribunais de contas ser um assunto semelhante, cada um desses órgãos ele tem as suas peculiaridades. Então, conhecer cada uma dessas peculiaridades é muito importante. Nesse sentido, para você que vai fazer uma peça de natureza técnica, um parecer, é imprescindível que você conheça a matéria de controle externo, que ir para uma prova discursiva de Tribunal de Contas sem conhecer a matéria de controle externo é um tiro no pé. Você provavelmente vai se dar muito mal, principalmente quando se trata de TCU e de TCDF. Né? Se você não conhece ainda, a professora Gabriela Farias, que é auditora do TCU, ela tem um curso de controle externo. Esse curso está completo, é muito bom, com muito exercício e traz muitos exemplos práticos. Assim. E é bem simples, assim, a metodologia da professora é incrível. Então, se você quer fazer uma boa prova discursiva, é bom que o seu conhecimento sobre a matéria de controle externo esteja apurado. E para isso, um curso como o da professora Gabriela Farias é muito indicado. Ok? Vamos continuar aqui, então. Por fim, a gente vai analisar agora as exigências do edital para os dois concursos. No caso do TCU, o edital trazia assim, a prova discursiva, P4, né, ela é composta de uma questão e mais de uma peça de natureza técnica, de até 50 linhas, acerca de conhecimento específico, né, dos respectivos cargos. Aqui ele citou 2 cargos, porque tinha um cargo de auditoria de controle, que é um cargo geral, de controle externo, e tem um cargo específico para TI, é um auditor específico de TI para o tribunal. Então, o parecer, a peça de natureza técnica foi diferente para os 2 cargos. E o edital traz aqui o conceito de peça de natureza técnica. Por peça de natureza técnica, entende-se a redação de um texto contendo instruções e análises técnicas sobre normas e achados de auditoria. Então, ele já deixou claro aqui que seriam análises técnicas. Ele não exige uma estrutura própria de um relatório, nem nada do tipo. Ele só quer saber o quê? Se o candidato consegue instruir e fazer análise de alguns fatos. Por isso que ele apresentou uma série de fatos, uma série de achados, e pediu para que o candidato se manifestasse a respeito da legalidade, né? Então, sobre as normas, né? Da legalidade ou não daquele relatório de gestão fiscal, mas não traz nenhuma exigência de estrutura. No concurso do TCDF, por outro lado, já foi um pouquinho diferente. Ele trouxe aqui, ó, a segunda parte da prova discursiva é uma redação de peça de natureza técnica. Ó, peça de natureza técnica é exatamente igual aqui a peça de natureza técnica do TCU, né, de até 60 linhas, diferente da do TCU, que era de 50, acerca dos conhecimentos constantes no item 3.3 deste edital, que é o conhecimento específico. E aí vem aqui a diferencial. De acordo com os modelos constantes do Manual de Redação Oficial do TCDF, aprovado pela decisão plenária número 48 de 2012. Só para você entender, existe um Manual de Redação da Presidência da República, que é o Manual de Redação do Poder Executivo Federal. Tá? Agora, tem também, o TCDF tem um manual próprio, que é o Manual de Redação Oficial do TCDF. Esse é um manual próprio que você encontra na internet, que traz os modelos de redação do TCDF. Então, a prova discursiva pedia o conhecimento sobre esse manual específico. Tá? E aí que vem o grande problema. Né? Muita gente, você não tem, como é um manual específico, os concurseiros não tinham nenhum modelo de como fazer esse manual. Porque os modelos que tem no manual de redação oficial do TCDF, eles são direcionados para editores de texto, né? Tem uma estrutura toda formatada para você digitar em computador. A gente não sabia como fazer em uma prova discursiva, né, redigida à mão, né, ali na folha de resposta do CESP. Então, você não tinha um modelo para redação à mão. E, além disso, né, que aí foi um complicador ainda maior, dá uma olhada na quantidade de modelos, né, os modelos constantes do Manual de Redação Oficial. O manual ele traz
tipos de atos de comunicação, tipo de atos normativos e tipos de atos processuais. Aqui nos atos de comunicação são 7 atos de comunicação. Nos atos normativos aqui a gente tem 10, né? E aqui nos tipos de atos processuais, que é onde está o relatório de auditoria, que foi a peça que caiu na prova discursiva, você tem outros 16. Então, ao todo, são 17 atos processuais do tribunal. Então, para você poder se preparar para a prova discursiva do TCDF, era necessário que você conhecesse a estrutura de todos esses, pelo menos de todos esses 17 atos processuais, para não dizer que são esses 34 aqui, né? Porque o edital ele só falava o seguinte: os modelos constantes manuais. Você tem 34 modelos, né, de documento. Então, é um complicador maior para você poder saber exatamente qual é a estrutura do relatório de auditoria, que é só um deles e foi o que foi cobrado na prova discursiva. Então, essa exigência do Tribunal de Contas do DF, que não veio no Tribunal de Contas da União, também foi um fator, e foi um fator crucial para a eliminação de tantos candidatos, né? Quase 70% dos candidatos eliminados. Até porque essa estrutura era um dos quesitos, né? Valia ponto específico ali no espelho de correção da prova. E só para você ter uma noção de como que eram esses modelos, aqui eu trouxe o modelo do relatório de auditoria, né? Ele vem aqui com o tipo de documento, que é um relatório e o número dele centralizado no início, além, né, do cabeçalho aqui. Aí você tinha que listar processo, jurisdicionado, assunto, emenda. Veja que o relatório ele não traz essas informações tão claras, né? E aí aqui está meio que centralizado ou alinhado à esquerda, né? Você tem o vocativo, depois você tem aqui a parte relacionada ao relatório em si, que seria a análise, né? Aquela justificativa. Depois a questão pede para falar sobre conclusão, mas aqui você tem sugestões de encaminhamento, né? Finaliza ainda com um fecho com a data centralizada, que é diferente da data que vem normalmente no manual de redação da presidência, que é do poder da União, né? Dos órgãos federais, e ainda vem aqui o nome e o cargo que você teria que inserir no seu relatório. Então, essa é uma estrutura de relatório de auditoria específico do manual de redação do Tribunal de Contas do DF, que acabou pegando muita gente de surpresa, não foi à toa que quase 70% dos aprovados, uma galera que tinha muito conhecimento, conseguiu uma excelente nota na prova objetiva, foi reprovado aí por conta dessa prova discursiva do TCDF. Ok? Se tiver alguma dúvida, se gostou desse vídeo, não gostou, quiser deixar algum comentário, enfim, você pode mandar um e-mail para mim, em brunomarques@vocêconcursado.com.br, ou um direct direto no Instagram, prof.brunomarques. Qualquer sugestão também pode entrar aí no site do Você Concursado e conversar com a gente. E vai acompanhando, vai ter uma série de... E pode ir acompanhando aí, porque vai ter uma série de outros vídeos a respeito de tribunais de contas, controladorias gerais, dessa área de controle. Eu e a professora Gabriela Farias estamos publicando bastante, um vídeo por semana. Então, se você quiser acompanhar, é só inscrever no canal do YouTube e acessar lá, ok? É isso aí e bons estudos.